Fala galera, beleza? Eu sou o Lau, a mais um vídeo. E eu sei, eu tô sumido. Aí aconteceu algumas coisas e... Bom, enfim. Eu tô aqui gravando um vídeo da Banlist pra vocês, que saiu agora, dia 1º de abril. Não, isso não é uma mentira. A Banlist, que a Konami tanto dizia que ia lançar, foi meio que de surpresa, ninguém esperava. Na verdade todo mundo tava esperando a Banlist, mas ninguém sabia quando que ela ia lançar. E eu vou falar aqui pra falar pra vocês o que tem de novo aqui na Banlist, o que foi limitado, o que foi proibido e tal. Mas eu vou falar porque eu tava sumido. É que o meu editor ele anda dando mancada comigo e não tá entregando os vídeos e pá. Mas isso eu resolvo depois com ele. Esse vídeo aqui ele vai ter uma edição um pouco pior, porque eu que vou editar, né? Eu quero lançar esse vídeo quanto antes, ainda no sábado, talvez amanhã. Eu tô gravando de noite, então não vai dar pra soltar na sexta ainda. Mas enfim. Vamos falar aqui sobre a Banlist em si. Bom, começando aqui com os proibidos. Só teve 3 coisas proibidas aqui. Primeiro, Plush Fire. É normal, todo mundo sabia que o Plush Fire ia ser banido. É uma carta muito forte e tá certo, né? Eu falei dele no meu vídeo da Judgment List, que ele era uma carta muito forte, que tinha mesmo que ser proibido. Não tem nem o que falar dele aqui. Vamos pro próximo. Naturia Beast. Eu acho que Naturia Beast foi a maior surpresa de todas aqui. Ninguém esperava que Naturia Beast ia ser banido. Mas também na Banlist passada ninguém esperava que o Exatom fosse banido também. Mas é que assim, cara, eu tô até feliz com isso, porque se um cara soltasse Naturia Beast enquanto eu jogava de Magicine eu perdia. Então agora que tá banido, meu deck ele vai tá rodando melhor aí. E assim, eu não acho que merecia eles serem banidos Naturia Beast, no máximo limitado. Mas não, ele já tava limitado, né? Esquece que eu falei, valeu. Ele não merecia estar banido Naturia Beast, eu acho que podia ter ficado a 1 mesmo. E é isso, né? Não tinha necessidade disso. Próximo. O Ptolomaios foi banido, todo mundo esperava isso também, é óbvio. No caso do Pepe, né? Que agora se chama Dracopaus. Mais por causa do Infinity mesmo, cara. Mas tá certo mesmo. Ptolomaios ele é uma carta que, tipo, se tivesse focado mais no arquétipo dele, que era o Stellar Arcanite, seria melhor. Tipo, se fosse 2 ou mais, level 4 Stellar Arcanite, daí seria bem melhor pro arquétipo em si. Mas ele era uma carta muito genérica, todo deck podia rodar, então é mais por isso mesmo. Essas foram as banidas, só essas. Então vamos agora para as limitadas. Primeiro, Seer, do Burning Abyss. Não tinha necessidade. Eu não sei porque eles estão matando o Burning Abyss assim. Não tinha necessidade de ter feito isso, cara. O deck não tá fazendo nada, mas enfim, tá aí, Seer limitado. Eu esperava o Dante limitado, mas eu acho que eles vão limitar Dante ainda, mas eu acho que eles estão esperando lançar a Gold pra todo mundo comprar e fazer isso, porque a Konami é assim mesmo, né? Eles vão pra todo mundo comprar o Dante pra depois limitar ele. Dark Magician of Chaos limitado, tá certo. Depois que ele sofreu a errata no legendário do Yugi, ele tinha mesmo que ser limitado, porque tá lançando um novo suporte, né, pro Dark Magician, e ele tinha que voltar, né, não tinha... Na época que ele foi banido, o formato tava muito diferente, cara, então... eu acho certo, né, ele voltou, tá... É bem melhor, né, é bem melhor ter voltado, ele merecia mesmo. Luster Pendulum, todo mundo esperava isso daí também, era exatamente disso que o formato precisava. Eu falei disso no meu vídeo da Judgment List também. E assim, cara, ele tava muito apelão o Luster Pendulum. E é apelão o Luster Pendulum. Mas limitado tá bom, né? Dracopaus ainda roda com um dele. E é isso, né? Juggler limitado. Foi uma surpresa, né? Eu achava que eles iam banir o Juggler, mas tá aí, limitado. Eu falei no meu vídeo da Judgment que eu falei que não precisava proibir o Juggler, que ele podia ficar limitado. E realmente ele foi limitado. E tá certo, né? Vai dar acho que, se eu não me engano, o Dracopaus vai usar isso aqui, eu não sei. Eu não sei quem usaria um Juggler só, porque pra mim o Juggler funciona assim: 3 é bom e 1 é ruim. Então não tem muito por que usar, mas enfim. Monkey Board e Joker limitados. Assim, cara, pra mim o Monkey Board tinha que ser banido, tá? Por quê? O cara, ele é uma escala pêndulo de uma carta só. E isso é muito forte, cara. E assim, eu vou dar o exemplo do Clifford. Cadê aqui? O Clifford Scout. O Scout do Clifford. Ele está limitado também. Mas olha a diferença, cara. O Clifford, o Scout, né? Em si, o Scout, ele é uma escala pêndulo de uma carta só, igual o Mockingbird. Mas a diferença entre os dois é que o Scout, ele só summona cartas que sejam
só summona monstros que sejam Cliffort, ele não summona esse tipo de monstro. Agora o Mockingbird ele summona qualquer tipo de monstro. Ele ainda escala 1, cara, então ele dá suporte pra level 4. E sabe que level 4 no formato atual tá muito forte. Joker, não precisava limitar ele. O deck de Magícia não tá fazendo nada, mas eles não... Eu até entendo porque eles limitarem. Eles não limitaram o Joker por causa de Magícia, mas sim por causa dos Dracopaus. Porque pra quem não sabe, tem um combinho entre o Joker e o Mockingbird. Um combinho entre os dois, tipo, você sai com o Mockingbird na mão, você coloca ele na escala, puxa o Joker, dá normal no Joker e puxa o Performapau. Você sair com o Joker na mão, você dá normal no Joker e puxa o Mockingbird e coloca o Mockingbird na escala. É um combinho que tem entre os dois, então eu acho que o melhor mesmo vai ter limitado os dois. Será que eu acho que tinha que ter banido esse carinha aqui, mas tudo bem. Elder, Enit banido, Norden foi banido não, cara, eu não... É que eu tô gravando esse vídeo à noite, né, então eu tô falando umas coisas erradas aqui. Norden limitado. Esperado já, porque, como eu disse, level 4 no formato atual tá muito forte e ele era uma... como que eu posso dizer? Um rank 4, uma Xyz de uma carta só, digamos assim. Então você só usava Instant Fusion, descia ele e já fazia uma Xyz de rank 4 já. E isso acabou um pouco com o Mermail, porque o Mermail utilizava 3 dele. Pelo menos eu já vi gente utilizando 3 dele. E acabou um pouco o deck, né? Mas ainda tá rodando o Mermail. E aqui agora vem a parte que eu queria chegar. Thousand Ice Restrict, limitado, cara. Não sei por que eles fizeram isso. Eu acho que eles queriam seguir a banlist da OCG, né? E limitaram ele. Mas, cara, isso daqui ainda vai ser muito chato no formato. Por quê? Por causa da Instant Fusion. Deixa eu explicar o que vai acontecer. Você vai descer Instant Fusion, você vai usar Instant Fusion e vai descer esse carinha aqui. Daí você vai pegar um monstro do cara e equipar nele. Ele vai ganhar um ataque, defesa e pá. No final do turno, esse carinha seria destruído pelo efeito da Instant Fusion. Mas ele não vai ser destruído por causa do efeito dele mesmo. Porque ele vai mandar o monstro equipado pro cemitério, né? E daí vai evitar a destruição dele. E isso, eu não sei como que vai funcionar isso no formato atual. Eu acho que vai ficar muito forte. Eu não sei, a gente é só vendo. Ainda mais que a gente tem 3 Instant Fusions, então eu não sei como que isso vai funcionar. Mas vamos pra outro. Agora é a hora em que rimos da desgraça de Cosmo, teleporte limitado. Eu já esperava isso, eu não lembro em que vídeo que eu falei isso daí. Eu acho que eu já falei uma vez que o teleporte tinha que ser limitado. Eles limitaram mesmo, porque o que deixava Cosmo apelão era o 3 teleporte. Por quê? Já teve casos em que eu tirei recurso de Cosmo e mesmo assim o cara ainda tinha teleporte e me dava o TK. Então a única coisa que tinha que mudar em Cosmo pra mim era o teleporte. E justo, né? Foi justo, agora os outros decks vão ter mais chances. E é isso, vamos pra próxima. Panteismo, cara, finalmente mexeram nessa carta, cara. Essa é uma carta que eu me sinto ofendido quando alguém usa ela em mim, porque é uma carta muito forte, cara. Eu não sei porque essa porra não é uma vez por turno, cara. Você usa Panteismo e descarta uma Spell Trap Monarca da mão. Você provavelmente vai descartar aquela trapzinha estúpida. Você vai sacar 2 cartas, já começa aí, você saca 2 cartas. O negócio é um poste da ganância, você saca 2 cartas. E daí depois você vai banir ela, vai revelar 3 cartas Monarca do deck e vai puxar uma ainda, cara. Que provavelmente vai ser aquele campo estúpido ou como é que é o nome daquela outra lá? Eu esqueci. Aquela que você revela um Monarca da mão e puxa qualquer Spell Trap. Mas enfim, vocês sabem qual que é. Mas finalmente mexeram nessa carta. O 3 estava muito. Na verdade eu até achei que eles iam proibir essa carta, mas tudo bem, né? Ainda dá pra ficar. Reasoning. Cara, eles limitaram o Reasoning por causa do Cosmo, mas o que eu quero falar aqui é que limitando o Reasoning, eles mataram o Infernoid. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que Infernoid não vai mais rodar no formato atual. Por quê? Qual que era o problema de Infernoid? Ele tinha apenas um Monster Gate, e o que fazia o deck rodar era Reasoning e Monster Gate. Então você tinha apenas 4 cartas, que eram as 3 Reasonings e um Monster Gate. E qual era o problema disso? Se você não descia com nenhuma dessas cartas no começo, o deck travava e ficava lento, você não conseguia jogar direito. Você precisava de uma Lumina ou de um Raiden no campo para poder rodar com o deck. Ainda precisava segurar os dois se você não descesse com nenhuma dessas cartas. E agora que o Reason foi limitado, o deck vai ficar pior ainda, cara. O deck vai ficar muito lento. Você vai ter que usar a engine de Lightsworn para poder usar Infernoid, mas eu não sei como que isso vai acontecer. Aí vamos ver como é que vai se desenrolar o formato e tal. Twin Twister limitado. Essa foi a maior surpresa que eu tive. Eu não esperava que Twin Twister fosse limitado tão cedo assim. Na verdade eu não esperava que ele fosse limitado. É uma carta assim muito forte.
Twin Twister foi uma carta que mudou demais o formato. E eu até esperava acontecer alguma coisa com ele, mas eu acho que limitado foi muito exagerado da parte da Konami. Eu acho que só semi-limitado já dava muito bom pra ele. E assim, Twin Twister foi uma carta que mudou demais o formato, porque traps ficaram ruins agora por causa dele. Porque você descia a trap, aí você tomava um Twister na cara e ficava um cara de bunda. Era basicamente isso que acontecia. Agora, eu não sei, cara. É até o dia 10 que essa lista vai ser válida. Vamos ver se a Konami vai fazer alguma coisa. Eu acho que eles tinham que mexer nesse Twin Twister, porque não sei. Eu realmente não sei o que a Konami vai fazer. Mas eu realmente queria que Twin Twister ficasse pra 3. São essas as limitadas, agora vamos para semi-limitadas. É isso. Dadlion, eu nem sei o que é isso, pra falar a verdade. Dadlion. É isso? Não, eu devo ter alguma coisa errada. Dandelion. Eu tinha esquecido dessa carta. Mas é justo. Já que pra quem usa Synchron aí, é muito bom ter 2 dele. O que eu sentia falta em Synchron era que só um dele deixava o deck muito ruim. Debris Dragon semi-limitado. Assim, eu acho que é bom isso, porque tá chegando os novos suportes vai chegando os novos suportes de dragões lá, os Felgrands em julho, e é uma coisa interessante eles terem feito isso com o Debris. Até porque eu nem sei porque ele era limitado, pra falar a verdade, cara. O deck não tava fazendo nada. Dragão, depois que os Rulers foram banidos, cara, não teve nenhum deck de dragão que sobressaiu muito. E então, agora com os novos suportes de Felgrand, eu acho que eles vão ajeitar algumas coisas pra poder rodar de volta. Birdman, não sei, cara. Eu usava ele no meu deck Synchro, mas eu uso só um, cara. Eu não sei por que ele tava proibido. Eu não acho ele uma carta tão estúpida assim. Mas tudo bem, né? Se colocaram pra 2 aí, de boa. Grand Mole é uma carta bem legal pra 2, porque faz aquele looping, né? Você atacava, volta pra mão, atacava, volta pra mão. E agora vai ser interessante, né? Com 2 dele. E é isso, né? Unicorn voltou pra 2, depois na última banlist ele foi limitado, né? Agora voltou pra 2 de novo. Sim, né? Eles estão tentando ajeitar o que fizeram com o Necros no formato passado, na banlist passada, mas não sei, cara, o que vai acontecer. Necros ainda não vai rodar, mesmo com 2 unicórnio. Mas, enfim, tá aí, né? Para jogadores de Necros ainda que ainda não venderam no deck, tá aí. Allure of Darkness, interessante, cara. Eu acho que eles fizeram isso por causa de Red Raptor e Blackwing, para os decks terem alguma chance. Red Raptor vai ser um deck muito bom no formato atual. Então vão montando esses Red Raptors aí que vai ser um deck muito bom. Book of Moon a 2, cara. Legal, eu esperava que o Book of Moon fosse pra 2 mesmo, por quê? Porque, cara, o Book of Moon não tá uma carta tão boa porque ele dá target. E assim, por causa de Cosmo, Mars Spectre, não tá muito bom, não era muito bom o Book of Moon. Não é muito bom o Book of Moon, eu não sei porque tava 1, agora eles deixaram pra 2, interessante. Eu não vou usar mesmo assim, mas interessante. Talvez se algum dia Cosmo e Mars Spectre, se acontecer igual o Necros, sair do jogo, talvez seja uma carta interessante o Book of Moon. Mas por enquanto é uma carta só de side, pra mim no caso. O Shadow Fusion tentando ajeitar Shadow igual o Necros. Dizendo assim, cara, o Shadow não vai. Enquanto eles não... Como é que é o nome daquela porra lá que eles proibiram no último banlist? Aqui, é o Shadow Construct. Então eles não voltar com esse carinha aqui pro jogo, o Shadow não vai rodar de novo, sinto muito. Se tiver pelo menos tem que ter pelo menos um daquele lá pra Shadow rodar. O Evering Eyes, cara. Eu esperava que o Evering Eyes fosse pra lista, mas eu esperava que o Evering Eyes fosse pra 1, não pra 2. Mas legal, o meu deck não foi tanto afetado nessa lista, isso que eu achei legal. A única coisa que eu perdi nessa lista foi uma Evering Eyes, né, que eu usava 3, agora só posso poder usar 2. E os Joker, mas os Joker eu já não estava utilizando depois da Ultimate. Mas enfim, por que eles semi-limitaram o Evering Eyes? Porque é uma carta muito forte, cara. Basicamente, se você usar o Evering Eyes e tiver 4 escalas no jogo, você venceu. Não, você não tem conversa, você venceu. Por quê? Você vai dar 500 pontos de dano nele, vai puxar qualquer pêndulo no seu deck e vai banir qualquer carta do campo sem dar target e ainda vai puxar outro Evering Eyes. Então você praticamente venceu. Por quê? Porque você vai colocar mais escala e vai bater no cara, vai tirar um monte de dano nele, se não matar.
Daí você vai setar o Everin Eyes, o cara vai colocar a escala de novo pra tentar invocar. Você vai ativar a resposta, vai destruir de novo as escalas. Vai dar mais dano, vai dar mais 500 de dano, vai puxar outro monstro pêndulo, vai banir outra carta do campo e vai puxar outro Everin Eyes. E por isso que não tem como ver. Se você usar isso e tiver 4 escalas, você vai vencer. E agora estão dando uma chance, né, semi-limitando. Eu acho que tinha que limitar, por mais que eu use Pendulum e gosto de Everin Eyes, eles tinham que limitar, porque é uma carta muito forte mesmo. Mas eu acho que eles ainda a Konami ainda quer muito que as pessoas usem Pendulum, então por isso que eles não limitaram ainda. Só Link Strike semi-limitada, eu acho ainda que eles vão limitar essa carta, mas eu acho que eles... Acho não. Vai acontecer isso. Igual quando aconteceu com a Warning. A Warning foi pra 2 também e depois foi limitada. A mesma coisa vai acontecer com a Strike. A Konami quer que todo mundo compre pra depois limitar. É basicamente isso. Cartas que saíram da lista: Tragoed, Darkhold e Dragon Ravine. Tragoed eu nem sei porque era semi-limitado. Pra mim podia ter 3. Eu não sei, cara. Eu acho que devia ter algum FTK dessa merda aí pra ter semi-limitado. Mas agora você pode usar 3. Não sei quem vai usar 3 dessa merda, mas tá aí. Darkhold pra 3. Interessante, cara. Muito interessante. Por quê? Qual que é o meta? Dracopaus, Cosmo, Monarca e resto. E Darkhold, cara, é uma carta muito boa contra Monarca, porque você tira recurso de Monarca e inutiliza o campo. Então, na verdade, cara, qual que são as melhores cartas contra Monarca? Darkhold, Raigeki, Veiler e Twin Twister, né, que foi limitado. Mas por quê? Porque você tira o campo. O Tufão também pode ser. Mas enfim, essas são as melhores cartas que você tem para jogar contra Monarca. Sem tirar os Floodgates, que são Fog King e etc. Mas Darkhold é uma carta muito boa. Tipo um counter, mais um counter para Monarca, porque Monarca tá bem forte. E Dragon Ravine, cara, eles deram 3 por causa dos novos suportes de dragão, como eu havia dito. Mas eu não sei, cara, eu tô com um hype muito grande pelo Felgrand, mas eu não sei se o deck vai rodar bem. Tipo, eu tenho certeza que se a Konami limitar os Dragon Rulers, tiver pelo menos um de cada, Felgrand vai ser meta. Isso é certeza. Se tiver pelo menos um de cada Dragon Ruler, Felgrand é meta. Porque Dragon Ruler, né? Mas eu não acho que a Konami vai fazer isso, então eu não sei como que o deck vai rodar no formato, porque depois de julho o formato vai montar muito, porque vai lançar o estrutural do Felgrand, vai lançar o estrutural do DDD e vai lançar a Shining Victories, então muita coisa vai mudar ainda no formato que vem. O que eu esperava, o que eu achei dessa lista, né, primeiro? Muito boa. Foi uma lista muito boa, tirando as coisas que eu falei, como as coisas necessárias que eu disse, mas foi uma lista boa. E o que eu queria que fosse proibido aqui, o que eu queria que tivesse aqui, eu queria que... Como é que é o nome daquela carta? Life Equalizer. Eu queria que Life Equalizer fosse banido. Na verdade eu queria, tem que ser banida essa carta. Por quê? Por causa do FTK de Monarca. Porque sim, se você não sabia, tem um FTK de Monarca. Como que faz? Ele queima todos os recursos dele, ele tira todos os mãos do campo e todas as cartas da própria mão. E daí depois passa o turno e ativa Life Equalizer e vence por causa de Burn. É assim que o Monarca ganha, o FTK. E isso tá muito chato, eles tinham que proibir Life Equalizer logo. Eu até achei que nessa lista eles iam fazer alguma coisa, mas não fizeram. Mas enfim, o que eu acho que vai ser o metagame agora, a partir depois dessa lista? Cara, eu acho que Dracopaus vai dominar o metagame agora, vai ser o melhor deck. Não digo que vai dominar, mas eu digo que vai ser o melhor deck. Depois, em segundo lugar, eu acho que vai ter Cosmo e Monarca empatado. Por que eu acho isso? A Dracopaus foi bem afetado nessa lista por causa do Draco Slayer e do Everin Eyes. Mas mesmo assim ainda tem muita coisa forte, cara. Enquanto tiver 3 Draco Face Off, ainda vai rodar muito o deck. Porque o Draco Face Off é uma mistura de... É uma Special Summon de graça e coloca e também na escala. Fora que é uma Foolish também. Então é muito forte, cara. Dracopaus ainda vai jogar muito. E por que eu acho isso? Tenta comparar Dracopaus contra Cosmo. Cosmo é um deck de OTK, cara. Mas Dracopaus, mano, Dracopaus invoca 5 bichos mod de defesa e fala, joga. O cara não vai jogar, você acha que o cara vai jogar? O cara não vai jogar. E é basicamente assim que faz. Daí no próximo turno ele invoca o Ignister, vai tributar um Draco Slayer, né? Um Draco Slayer não, acho que um Draco Slayer. O Draco Slayer não, é um monstro pêndulo, né? Ele vai tributar um monstro pêndulo, que inclusive pode ser um monstro pêndulo do oponente, de escala no caso, e vai fazer voltar pro deck. E ele venceu. Pronto. É assim que Draco Slayer não. Como você é burro? Nossa, cara, eu não tô bem hoje, eu tô gravando esse vídeo de noite.
É assim que Dracopaulo joga. Mas no fim foi boa essa lista, tirando as coisas que eu havia dito. E foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, deixe seu like, porque isso ajuda demais na divulgação. Obrigado por assistir e eu encerro meu turno.